Olá, querida turminha do quarto ano. Eu sou o professor Adriano e estou aqui mais uma vez para a gente fazer mais algumas correções. Sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos corrigir as atividades de arte e em seguida a gente vai corrigir também de ensino religioso. As atividades seriam para quinta-feira, né? Mas elas estão sendo adiantadas e vocês receberão e deverão fazer a correção aí no material de vocês, no caderno integrado, tá bem? Então as páginas que a gente deverá trabalhar aqui serão as páginas 99 até a página 102 em arte e depois em ensino religioso, da página 115 à página 118. Então, para a arte, nós estamos no terceiro momento, né? Então, as habilidades aqui que a gente deverá construir trabalhando esses exercícios de arte, né? Então, as habilidades seriam identificar e ler formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, exercitando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e analisar, como também relacionando com o repertório imagético em processo de construção. Então, isso é o que a gente deve aprender, né, estudando esse assunto. E o conteúdo são os elementos da composição, planos e ângulos. Então a Tarsila, nossa amiguinha Tarsila, começa aí dizendo: voltamos, queridos estudantes. Vocês sabiam que não é somente em matemática que estudamos planos e ângulos? Pois é, em arte também existe o estudo de planos e ângulos. Vamos conhecer? A professora Ana vai dar continuidade, né? Planos e ângulos. Legal, Tarsila. Estou explicando aos meus estudantes que existem dois elementos básicos na composição de imagens: o plano e o ângulo. Esse tema é discutido desde a antiguidade, porém, na foto e no cinema existem esses elementos tornam-se essenciais. O plano corresponde à decisão do que deverá ser mostrado na imagem. Os planos podem ser classificados de acordo com a proximidade do objeto fotográfico. Veja alguns. Então aí aparece o plano geral, plano americano, plano médio e primeiro plano. Então, queridos, podem ver que cada plano a localização da pessoa, né, a forma que aparece a foto é diferente. Então, no plano geral é porque aparece todo o corpo da pessoa. O plano americano vai ser ali mais ou menos do joelho para cima. O plano médio da cintura para cima e o primeiro plano é o rosto da pessoa que vai aparecer na imagem, certo? Então é interessante que a gente guarde essas informações, porque pode ser que a gente precise aí em algum momento da nossa vida, tudo bem? Então a gente vai passar para a página 100. Então aí, queridos, a professora Ana, na página 100, começa: observe que o plano na arte é determinado pela aproximação ou distanciamento do que é fotografado. O ângulo corresponde à altura e à posição da câmera em relação ao objeto ou à pessoa a ser fotografados, ou pessoa a ser fotografadas, né? Como a gente viu na imagem anterior, né, o plano é determinado pela aproximação. A gente viu que no plano geral, a, a imagem da mulher aparecia o corpo da mulher por completo, né? O plano americano aparecia apenas do joelho para cima, o plano médio aparecia da cintura para cima e o primeiro plano aparecia o rosto da mulher por completo, certo? E também a professora Ana disse que o ângulo corresponde à altura e à posição da câmera em relação ao objeto ou pessoa a ser fotografado. Então, a gente que escolhe qual ângulo que vai tirar a foto, né? Se vai ser de perfil, de lado, né? Se vai ser de costas, enfim. O ângulo é a forma que você posiciona a câmera para tirar uma fotografia de uma pessoa. Agora que já compreendemos o que são planos e ângulos nas artes, vamos à prática. Observe a imagem a seguir. Dudalinda brincando ao ar livre. E a outra foto apenas Dudalinda.
E aí vem a questão do número 1 e pergunta: qual é o plano utilizado na imagem de Duda Linda brincando ao ar livre? Então é o plano geral, como já está marcado aí, né? Porque mostra o corpo dela por completo. Não vai ser o plano americano, porque o plano americano ele mostra do joelho para cima. E também não vai ser o primeiro plano, porque o primeiro plano é o que mostra só o rosto, como nesse exemplo aqui de Duda Linda. Tudo bem? Aí nós vamos para a questão do número 2, que diz: na segunda imagem temos Duda Linda. Qual é o plano utilizado? Então, como eu disse, o plano utilizado aí vai ser o primeiro plano. Questão de número 3. Escolha um dos planos estudados. Geral. Escolha um dos planos estudados. Geral, médio, americano, primeiro plano. E represente-o através de um desenho. Estamos aprendendo muitas coisas legais. Na próxima aula aprenderemos muito mais. Até lá. Então, você tem o desafio aqui de fazer um desenho, né? Um desenho com um desses planos. A gente estudou o geral, o médio, o americano, o primeiro e o primeiro plano. Aí eu lembro a vocês que o geral é quando aparece o corpo todo, o médio é quando aparece da cintura para cima, o americano é quando aparece do joelho para cima, mais ou menos, e o primeiro plano é quando aparece o rosto da pessoa. Aqui Tarsila já se despediu, né? Mas a gente sabe que nós vamos ter que concluir aqui os exercícios até a página 102. Então, vamos adiante. Sim, só para lembrar você que essa é uma resposta pessoal, né? Cada um deve fazer o seu desenho. Então, aqui dando continuidade na página 101, nós vamos ter aí as mesmas habilidades e agora nós vamos ter, ou seja, a gente vai aprender as mesmas coisas, certo? E aí o conteúdo vai ser elementos da decomposição, planos e ângulos. Vamos continuar aqui, né, os nossos estudos. E Duda Linda começa dizendo: como vimos na aula passada, planos e ângulos fazem parte das artes na fotografia. Hoje, vamos conhecer essa experiência através dos ângulos. Você sabe o que é um ângulo? O ângulo na parte da fotografia é a altura e a posição da câmera em que o objeto, em relação ao objeto que será fotografado, como eu já havia dito a vocês, né? Então, o ângulo é a posição que você vai colocar a câmera do celular em relação àquilo que vai ser fotografado. A pessoa ou o local que você vai tirar a foto, enfim, o objeto. Esta foto é a nossa bela Petrolina. Imagine que você é fotógrafo, é o fotógrafo. Em que ângulo você estaria para conseguir fotografar a imagem abaixo? Então, aqui nós vemos a imagem de Petrolina, né? Será qual seria o ângulo que deveria ser utilizado para tirar essa foto? Vamos ver o que a professora Ana diz. Ela diz: então, conseguiu descobrir qual seria a posição do fotógrafo? Creio que percebeu que a câmera precisou estar no alto para retratar essa imagem. A esse ângulo damos o nome de mergulho. Além dele, existem outros que conheceremos a seguir. Então, o ângulo que foi utilizado é chamado de mergulho, certo, queridos? Para tirar essa foto aí da cidade de Petrolina. Aí nós vamos ter aqui outras imagens. Uma outra imagem de Petrolina, né? Que aqui o ângulo vai ser o ângulo frontal, como já aparece aqui na imagem. E a outra imagem é chamada de contra-mergulho. A gente vê que o frontal é mais de frente, né? Como o nome já diz, e o contra-mergulho é como se fosse de baixo, como se fosse não, é de baixo para cima que vai tirar. Como aí nessa escada, a pessoa está lá no fim da escada, lá bem em cima, e o fotógrafo aí ficou na parte de baixo. Então é chamado de contra-mergulho esse tipo de ângulo. Então vamos adiante para a página 102. Então vamos lá, pessoal. Aqui na página 102, a Duda Linda vai começar aí. Ela vai dizer: depois de conhecer os diversos ângulos na arte da fotografia,
descubra qual foi o ângulo fotográfico utilizado nas fotos abaixo. Então, nós vamos ter aqui a imagem 1 e a imagem 2. Então, a imagem 1 do cachorro foi reproduzida com o ângulo, como já aparece aqui a resposta para vocês, é o ângulo frontal, né? Foi de frente. O mergulho a gente viu que era quando é de cima, quando o fotógrafo fica por cima daquilo que vai ser fotografado, né? E o contramergulho é quando ele fica por baixo, como a imagem da escada lá. E aí a letra B, a imagem 2, o jogador de basquete, foi reproduzida com o ângulo mergulho, né? Ele estava por cima aí daquilo que foi fotografado, no caso do jogador. E vamos para a questão número 3, que diz: as 3 imagens abaixo representam o mesmo lugar, Catedral do Sagrado Coração de Jesus Cristo Rei, em Petrolina, porém em 3 ângulos distintos. Relacione cada imagem ao respectivo ângulo usado na fotografia. Então nós vamos ter o ângulo do mergulho, o 1 mergulho, 2 frontal e 3 contra mergulho. Então será que essa primeira imagem vai ser em qual ângulo, queridos? De acordo com o que a gente estudou, qual ângulo vai ser esse? Lembrando que o mergulho é quando é de cima, né? E frontal é quando é bem na frente, e o contra-mergulho é quando é de baixo. A pessoa fica com a câmera posicionada mais por baixo daquilo que vai ser fotografado. Então essa primeira imagem vai ser aí, ela vai ser o contra-mergulho, né? Mais por baixo que foi tirada a foto aí da catedral. E a imagem da catedral no meio é frontal, né? Bem de frente. E por último aí o mergulho, que foi retirado da parte de cima, a foto. Certo, queridos? Então, que bom que a gente finalizou também aqui a parte de arte. A gente vai fazer a correção agora de ensino religioso. Não saia daí, viu? Pause o vídeo, vá tomar uma água, mas volte para a gente poder finalizar aí a aula com as atividades de ensino religioso. Então, queridos, aqui agora nós estamos na parte de ensino religioso e nós vamos ver quais são as habilidades, o que a gente deve aprender, né, com esses estudos. A identificar ritos religiosos presentes no cotidiano pessoal, familiar, escolar e comunitário. E o conteúdo são os ritos religiosos presentes no cotidiano pessoal e coletivo. E aí nós temos a nossa amiga Rosa aí, de ensino religioso, que começa dizendo: estou muito contente por você ter retornado. Você sabia que em muitas religiões a dança é um dos elementos que faz parte de seus ritos? Na aula de hoje abordaremos sobre esse assunto. Está preparado? Veja o que a professora Ana tem a nos dizer. Então vamos ver. A professora Ana tem muita informação aqui para nos trazer, né? É isso mesmo, Rosa. A dança é algo que vem quebrando padrões ao longo dos séculos, principalmente dentro de instituições religiosas. Entre os anos 465 e 1453 da era cristã, o ato da dança era considerado pecado gravíssimo perante a igreja. No candomblé e na umbanda são realizadas danças para oferecer presentes e até mesmo na incorporação de seus orixás. Para os budistas e espíritas, a dança é uma forma de gerar maior energia. Para os católicos e evangélicos, ainda são encontradas algumas restrições, porém podemos observar algumas características da dança em seus cultos. Então, antes de mais nada, é importante lembrar, né, que cada um de nós tem a própria religião, e também vão existir aqueles que não têm religião alguma. E por mais que a gente não concorde com a fé e a crença religiosa do nosso próximo, a gente precisa respeitar, né? Então, como o ensino religioso é o estudo das religiões, a gente precisa ver um pouco, sabe, sobre cada
religião, mas isso não significa que vai influenciar alguma coisa na nossa fé, né? Cada um tem as suas convicções aí religiosas. Então, continuando, a dança e a religião possuem significados particulares para cada um de nós, de acordo com a bagagem cultural que temos. O que para alguns pode ser apenas uma forma de entretenimento, para outros possui um significado mais aprofundado, né? Então, algumas pessoas dançam apenas por esporte, porque gostam. Já outros, para outros, a dança pode ser uma profissão, né? Um modo de ganhar a vida, um modo de sobrevivência, enfim. Vamos adiante. Então aqui nós vamos ver o que o vovô Zé Lindo está dizendo para nós aqui na página 116. Ele vai dizer: muito interessante estudar as manifestações religiosas e compreender que a dança também faz parte desse contexto. Na evolução do cristianismo, na cultura ocidental, o corpo foi considerado e visto como lugar do pecado, merecendo, portanto, o repúdio. Assim, na era cristã, a dança representava um ato de pecado gravíssimo. Por quê? Então já está marcado, né, que é porque o corpo era considerado e visto como lugar do pecado. E a letra B diz que o corpo era visto como algo muito belo e artístico, ou que o corpo era considerado sagrado e adorado. Então a questão número 1 aqui, queridos, como vocês já podem ver aí a resposta, diz que atualmente muitas religiões aderem à dança e a seus rituais religiosos. Vamos numerar a coluna de acordo com as danças de cada uma dessas religiões, confira no texto e capriche. Então, com base no que foi estudado, né? Número 1 que diz Umbanda e Candomblé, o que está relacionado a Umbanda e Candomblé. A dança, como é que ela está relacionada, né? São realizadas danças para oferecer presentes. E 2, budistas e espíritas. A dança é uma forma de gerar maior energia. Entre católicos e evangélicos ainda são encontradas algumas restrições, né? Muitos católicos e evangélicos ainda não consideram saudável a dança, né? Aí depende muito do fundamento religioso, né, de cada um. E aí vem a Duda Linda com a seguinte informação: a dança e a religião possuem significados particulares para cada um de nós, de acordo com a bagagem cultural que temos. O que para alguns pode ser apenas uma forma de diversão, para outros possui um significado mais aprofundado. E para você, o que representa a dança? Capriche na resposta e até a próxima aula. Então, a resposta aí é pessoal, você vai colocar de acordo com o que você entendeu aí do assunto. E ela falou até a próxima aula, mas a gente vai ter que finalizar aí até a página 18, né? Então, vamos lá. Então nós temos aqui nossa amiguinha Ana, que diz: olha quanta coisa legal aprendemos até aqui. Vamos continuar o caminho da nossa aprendizagem com as peculiaridades das religiões? Precisamos antes compreender que existem diversidades que unem pessoas e rituais que ultrapassam o tempo, costumes e gerações. Gostaria que a professora Ana e o vovô Zelino nos explicassem mais sobre o assunto, pode ser? Então, a professora Ana atende ao pedido, né? Claro que sim, Rosa, será um prazer. Posso falar um pouco do casamento judaico, que é uma cerimônia que acontece em uma tenda com mais 10 testemunhas masculinas durante a cerimônia. Com 10 testemunhas masculinas, eu não tinha visto o pontinho. Aí, ponto, durante a cerimônia, os anéis e o vinho são abençoados e o casal bebe uma taça de vinho que em seguida é esmagada com o pé pelo noivo, enquanto os convidados lhe desejam felicidades. Curioso, não é? Então, realmente é muito curioso, né? Tomar ali o vinho e depois quebrar a taça, né? Mas a gente deve respeitar, porque é isso que eles acreditam. Inclusive, eu posso estar falando para alguém que é judeu, né? Que é dessa cultura do judaísmo. Aí vamos adiante e o vovô Zelino diz: é sim, professora Ana, é fantástico. Existe também o casamento cigano,
onde os elementos do noivado se repetem. 2 punhais, lenço vermelho, vinho, pão, sal e uma taça de cristal. Cada elemento desses representa uma coisa. O vinho é a garantia que o casal será feliz. O pão e o sal representam a união. A taça de cristal é para que exista sempre uma harmonia entre o casal. E por fim, o punhal representa a comunhão sanguínea de ambos. Veja as ilustrações na página seguinte. Então vamos adiante. Então vamos para a página 118 para a gente finalizar, né? Nós temos aqui o exemplo do casamento judaico e o exemplo do casamento cigano, conforme a gente havia visto as explicações da professora Ana e do vovô Zelino na página anterior. E nossa amiguinha Rosa vai continuar. Além dos casamentos falados pela professora Ana e o vovô Zelino, existe também o casamento evangélico, onde a cerimônia pode ser realizada na igreja ou em um espaço de festas. O pastor ou ministro recebe o casal no altar e inicia a celebração falando sobre a rotina de casamento, fazendo com que os demais casais que participam desse momento voltem os seus pensamentos, a fim de que todos participem do culto. Após isso, são feitas orações, os votos dos noivos e as trocas das alianças. Então a questão número 1 vai dizer: agora vamos exercitar o que aprendemos. Relacione os itens A, B e C com os respectivos casamentos. Então a letra A, como já aparece a resposta, né? Esta cerimônia acontece em uma tenda com mais 10 testemunhas masculinas. Então é o casamento judaico, conforme o que a gente viu, né? E a letra B, o pastor, o ministro, recebe o casal no altar e inicia a celebração. Então isso aí acontece no casamento evangélico. E por último, o punhal representa a comunhão sanguínea de ambos. Então assim é o casamento cigano. Certo, queridos? Que bom que a gente finalizou mais uma disciplina aí, né? Nós finalizamos o caderno integrado, a parte de ensino religioso também. E eu fico muito feliz pela sua participação, agradeço, espero que você tenha aprendido bastante. Eu gostei bastante dessas aulas, achei bastante produtivo. Então a gente se encontra na próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.